Salve amigos, boa tarde. Vamos para mais um destaque do Martirológio Romano. A partir de hoje a gente vai começar a ter esse destaque sempre no fim da tarde para o dia seguinte. Quem quiser entender melhor essa dinâmica e por que isso é feito, né? Isso tem uma base na tradição da igreja, pode ir lá no nosso Instagram nos stories. Provavelmente depois vai ficar salvo nos destaques, então lá no nosso Insta vai ter essa explicação certinho. E para o Martirológio do dia 6 de julho, o nosso destaque vai ser o próprio destaque, a festa citada no Martirológio, porque além de ser uma santa que não é tão conhecida, é uma santa que particularmente eu tenho muito carinho, a santa da minha devoção, a santa inclusive da minha conversão, que é Santa Maria Goretti. É o destaque do Martirológio Romano, é o nosso destaque também, e aqui a gente vai falar um pouquinho mais dela, para que vocês possam conhecer. Deem uma olhada no Martirológio, leiam os outros santos, os outros elogios, mas vamos a Santa Maria Goretti, uma santa jovem, morreu aos 12 anos. Ela nasceu em 1890, na Itália, de família pobre, humilde. Os pais dela viviam na fazenda de uma outra família, né? Os pais dela trabalhavam na fazenda de uma outra família, eles viviam nessa fazenda, e o rapaz, o filho dos donos dessa fazenda, Alessandro Serenelli, certo dia decidiu que ele gostaria de ter relações sexuais com Maria Goretti, que, pelo que dizem, era uma menina bonita, apesar de ser uma criança ainda, ter 12 anos. É possível que 11 anos ainda nem tinha feito o 12º aniversário ainda. E ela, que era uma menina que não sabia ler nem escrever, mas era uma criança muito piedosa, que rezava o terço diariamente, que ia à missa sempre que possível naquela época, e mais pro interior nem sempre era fácil ir à missa sempre. Mas ela resistiu a diversos assédios ao longo de um bom tempo, até que o dia, resistindo, dizendo ao Alessandro que aquilo era pecado, que não deveria ser cometido e que ele iria para o inferno por causa disso. Não tem a preocupação, inclusive, com a alma daquele que seria o assassino dela. Então Alessandro resolve acabar com aquela situação e esfaqueia Maria Goretti 14 vezes. Nesse dia 5 de julho em que aconteceu tudo, Maria foi levada pela sua mãe Assunta para o hospital. Isso era o ano de 1902, então ela nasceu em 1890, 1902 é o ano que ela faria 12 anos. Foi levada ao hospital e não resistiu aos ferimentos. Mas antes de falecer, ela conseguiu, com a graça de Deus, receber os sacramentos. E lá no hospital mesmo disse que perdoava o Alessandro por aquele crime brutal. Ela não resistiu então a esses ferimentos, faleceu naquele dia 6 de julho. O Alessandro foi condenado a 30 anos e na prisão ele conta que teve um sonho com Maria Goretti, no qual ela entregava para ele 14 lírios brancos, o lírio branco que é símbolo da pureza, do perdão, e ele se converteu, pediu perdão à Assunta, mãe de Maria Goretti. Quando ele saiu da prisão, ele se tornou monge, e Maria Goretti foi beatificada em 1947 e foi canonizada em 1950. Nessa canonização, a mãe de Maria Goretti, Assunta, e o Alessandro Serenelli, seu assassino, estavam lado a lado na Praça de São Pedro, e foi inclusive a primeira canonização da história em que a mãe do santo canonizado estava viva, presente ali. A canonização dela foi feita pelo Papa Pio XII, que a declarou exemplo de virtude para os jovens e para as famílias cristãs, e ela é considerada padroeira da castidade, padroeira da juventude, padroeira das vítimas de estupro e padroeira da pureza de coração. É uma santa que, apesar de não ser tão conhecida, é uma santa relativamente recente, mas que tem muito a nos ensinar, que tem uma mensagem sobre os nossos tempos, sobre temas tão falados nos nossos tempos. No Martirológio, o texto que nós temos sobre ela é o seguinte: Santa Maria Goretti, virgem e mártir, que teve uma infância difícil e humilde, ajudando sua mãe na lida doméstica e aplicando-se assiduamente à oração. Com 12 anos de idade, defendendo a sua castidade contra um agressor, foi por ele assassinada com violentos golpes, junto de Netuno, no Lácio, região da Itália. Então esse é o primeiro destaque. Também sobre isso nós vamos falar nos stories, porque o Martirológio apresenta os santos em ordem cronológica, mas ainda assim nós temos sempre destaques que fogem dessa ordem, então essa explicação vocês encontram também lá no nosso Instagram. Peçamos então a intercessão de Santa Maria Goretti neste dia 6 de julho, pedindo pela nossa pureza, pela nossa castidade, para que nós consigamos viver a nossa vocação e que nós não sejamos também motivo de pecado para o outro. Espero vocês amanhã. Até o próximo destaque do Martirológio Romano.